Olá, esse é o podcast do CAEC, iniciativa do Centro Acadêmico de Engenharia Química para trazer para você conteúdos, entrevistas, curiosidades e muito mais. Estamos no nosso terceiro episódio da segunda temporada e você está aqui nos acompanhando via Anchor, Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast e outras plataformas digitais. Se você está no YouTube, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like no vídeo para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Também siga no nosso Instagram, @caecuen, para acompanhar nossos outros projetos. Hoje comigo nesse episódio está o Carlos, que é o diretor de assuntos acadêmicos, e o João, que é assessor de eventos. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? E vocês? E aí, João, beleza? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão aí? Tudo certo, então. E a nossa convidada de hoje é uma presença muito ilustre, que é a Camila Colasso. Ela é formada em farmácia, mas ela é uma referência brasileira em armas químicas e ela fundou a Chemical Risk, que é uma consultoria em gestão de segurança química. Tudo bem, Camila? Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. E agora a gente vai começar as perguntas e a primeira coisa que a gente queria saber é um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica. Você sempre quis cursar farmácia? Conta pra gente como que foi essa decisão. Na verdade, eu sempre gostei muito, na parte do colégio, de química. Sempre fui uma fã de química e muito biologia. Então, eu achava que eu ia para esse lado, né? Eu achava que eu ia muito para o lado da química. Eu falei, acho que eu vou ser química. E aí, quando eu comecei a pesquisar, no primeiro ano já do colégio, eu comecei a pesquisar, porque eu sempre fui meio ansiosa e já queria resolver com 15 anos, já queria resolver, 14, já queria resolver minha vida. E eu comecei a pesquisar, né? Achava que ia ser química, mas aí comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar, eu fui entrando na descrição da farmácia bioquímica, e aí aquilo foi brilhando meus olhos, eu falei, poxa, eu vou juntar o que eu gosto, a química, a biologia, mais um pouco da parte da saúde, e acho que é isso. E aí eu fiz entrevista com alguns farmacêuticos e bioquímicos. E aí eu falei, não, é isso que eu quero, tanto que quando teve feira de profissões no colégio, eu encabecei a da farmácia, ninguém queria falar desse assunto no grupo, e eu falei, não, ou é farmácia ou eu faço sozinha. Aí o pessoal falou, não, então vamos fazer. E aí eu trouxe um farmacêutico para falar um pouco, então assim, foi mais ou menos com 14 anos que eu já tinha a noção de que eu queria fazer farmácia. No início, né, quando eu era criança, era veterinária. Eu sou apaixonada por bicho, doida por cachorro, cachorreira mesmo, e falava, não, vou fazer veterinária. Isso pequena, mas aí tem que sacrificar um bichinho, tem que ver um bichinho sofrendo, e não há esse meu lado, não há. E aí eu falei, não é isso não é possível. E aí veio a química, e aí a farmácia me roubou da química. Mais ou menos isso. Achei muito legal, porque já desde uma certa idade, né, 14, 15 anos, você já estava assim, mais decidida. Eu, no meu caso, assim, demorei para saber o que eu queria fazer, né? E assim, até hoje no curso eu falo, tô me descobrindo e vendo se é isso mesmo, né? Mas eu acho que a idade que a gente passa de já uma cobrança, 16, 17 anos ali, para quando você tem 18, já entra, é uma cobrança muitas vezes desumana, né? Porque você está descobrindo um mundo diferente, você está se conhecendo, porque a mudança, né, de vida ali, e já tem uma cobrança da família, da sociedade, que com 18 anos você já tem que saber o que você quer. Poxa, mas será que eu vou saber o que eu quero para minha vida inteira, né? Eu acho que é algo que a gente poderia melhorar como sociedade, né? Você, de repente, terminar o colégio, tentar trabalhar alguma coisa, conhecer alguma outra coisa, e aí você, sim, não, é isso que eu quero. Porque é uma decisão meio complicada. Às vezes você escolhe por uma descrição, eu acho interessante. E aí, quando você começa, eu tive gente na minha sala da graduação, o curso já começou com pouca gente, né? Começou com 30 pessoas, terminaram com 11. E uma das pessoas, tipo, no primeiro semestre, ela tinha os pais da área, eram farmacêuticos e bioquímicos, e ela foi fazer marketing, porque ela falou, gente, esse mundo é de louco, não tem nada a ver comigo, sabe? Veio um menino da administração que falou, eu tava perdido na administração, eu vim pra farmácia. Então, é complicado, né? Hoje em dia eu vejo que é complicado. Geralmente tem muitas desistências nos primeiros anos do curso, no nosso curso também, né? Um curso, no começo é tudo muito novo, né? Você não sabe o que tá fazendo ali mesmo. É bem complicado. E o nosso, porque você fala, é farmácia bioquímica,
Mas é um mundo de química, é um mundo de química. Eu tinha um amigo químico que ele falava, você tem mais química que eu, porque você precisa da química, e a química no corpo, né? A diferença da química e da bioquímica é a química no corpo. Então a gente tinha muita química porque você pega as estruturas e vai desenhar o medicamento, ele precisa ser absorvido, ele precisa passar pelo corpo, né? É esse o processo da farmácia. Então, e aí entra muita genética, entra fisiologia, anatomia, aí tem gente que fala, o que eu estou fazendo aqui com química, que esse monte de coisa. Então a gente teve muita gente que desistiu para fazer coisas assim, mega diferentes, mas mega diferentes, assim, que você fala, como que alguém desistiu da farmácia para fazer publicidade, para fazer marketing, que não tem nada a ver, né? Então, prosseguindo com as nossas perguntas, a gente sabe que você realizou um mestrado na área de toxicologia e você teve experiências relacionadas à gestão de segurança química e toxicologia, tanto como professora na universidade quanto como gerente de segurança ocupacional. O que fez você escolher essa área para se aprofundar? A toxicologia, eu sempre fui apaixonada. Né, quando eu peguei a grade do curso de farmácia e bioquímica no primeiro ano, eu tinha toxicologia, no quarto e quinto ano. E eu comprei o livro de toxicologia e comecei a estudar no primeiro ano, porque eu achava que aquilo era simplesmente incrível. Então, a toxicologia é minha paixão, não adianta. E a vida é engraçada. Que eu fui fazendo a faculdade, foram passando os anos e tal, e eu sempre falei que eu não seria professora, que eu não tinha perfil, que eu jamais seria professora. E eu tinha um professor de toxicologia que ele falava para mim, você tem todo o perfil para ser professora. E eu falava, não, eu vou me formar e vou para a indústria, porque é isso que eu quero e tudo mais. E ele falava, não é bem assim, se você quiser, eu estou entrando como professor de alunos de mestrado, doutorado, e se você quiser, eu te quero como aluna. Imagina. E aí saí desesperada da faculdade, falei, quero fazer alguma coisa. E aí comecei a trabalhar, mas assim, eu falava, poxa, mas e a toxicologia, sabe? Não tem vaga em toxicologia, é pouquíssima coisa. Ainda mais para alguém recém-formado. Vocês vão ver isso quando vocês forem recém-formados. Que complicado que é esse processo. E aí eu falei, esse professor me mandou um e-mail e falou, tem certeza? Vai abrir processo seletivo e tal. Eu falei, vou fazer. Em toxicologia. Aí fiz o processo, passei, é um pré-processo, né? Para eles selecionarem, depois você faz 6 meses, como se fosse um pré-mestrado, se você tiver perfil, aí você vai. E aí eu passei, e comecei a fazer uma pesquisa mais simples, assim, né? E falei, bom, é a toxicologia que eu quero, então eu vou ter que ir para o mestrado, não vai ter opção. E aí o meu orientador, ele é incrível, mas ele é focado em toxicologia social, que é o que todo mundo brilha os olhos. Eu vou ser um CSI. Eu fui um pato feio dele, eu fui a patinha feia dele, porque eu já conhecia a parte da toxicologia ocupacional da graduação, mas aí eu conheci, hoje em dia ele é professor no Paraná, na Universidade do Paraná, e ele me apresentou a Fundacentro, que é focada em saúde e segurança de trabalhador. E ele falou que o pessoal tinha interesse em fazer alguns projetos na parte ocupacional. Eu falei, nossa, isso é muito interessante, né? Não tem quase nada na parte ocupacional aqui no Brasil, é muito escasso. E aí fui conhecer eles, e eles falaram, não, a gente tem interesse em fazer parceria com a universidade, na época era a USP, com a USP, para a gente fazer pesquisa em conjunto e tudo mais. Então, eu fui meio que uma aluna da Fundacentro e da USP, porque eu me juntei com esses pesquisadores da Fundacentro e desenvolvi um projeto que é trabalhador, né, avaliação ocupacional de trabalhadores que eram expostos a praguicidas, né, organofosforado e estufas de flores, porque não tem nada regulamentado. A parte de praguicida é regulamentada para agro, né, para alimentação. Para essa parte de planta ornamental, orquídea, essa parte toda não era. E aí eu
fiz. Então, assim, o meu mestrado, 3 anos de mestrado, 3 anos e pouco de mestrado, já foi com o trabalhador, já foi a parte de segurança ocupacional. Então, aquilo me encantou, pela carência de profissionais na área, e assim, você sai do mundo bonitinho da faculdade, que é tudo lindo, você aprende na teoria, é tudo lindo e maravilhoso. Aí você chega numa estufa de flor, numa região próxima aqui de São Paulo, bem próxima de São Paulo, e pede para as pessoas lerem o rótulo de um praguicida, que é tóxico, né? A gente sabe. Tem a caveirinha lá penduradinha, falando que é tóxico, que tem perigo ao meio ambiente, etc e tal. E a pessoa fala para você que ela não sabe ler. Ela tá aplicando aquilo, ela tá tossindo, ela tá escarrando, você percebe que o corpo já tem uma reação, porque aquilo cheira forte, eles fazem várias misturas, e a pessoa fala para você que não sabe ler, que não sabe identificar nem as figuras. E aí você percebe que o mundo da faculdade é o mundo rosa, bonitinho, mas que a vida não é assim. Então ali eu falei, não, é isso que eu quero trabalhar nessa área, eu acho que essa área precisa, e a gente precisa melhorar de alguma forma esse processo. Então, aí eu fiz todo o mestrado, quando eu já tinha qualificado, eu entrei numa empresa que é de segurança, de consultoria em segurança química. E aí meu primeiro projeto foi fazer parecer de toxicidade de praguicidas organofosforados. Parece uma coisa. E aí fui fazendo parecer, fui desenvolvendo a área de segurança ocupacional e fui cada vez me apaixonando, porque quando você entra numa indústria, para olhar esse lado, não para olhar processo, você percebe a carência do trabalhador lá na cadeia final, sabe? Da produção, de conhecer a informação, de compreender aquilo que ele olha no rótulo de um produto, sem conhecer perigo, sabe? E ele está exposto àquilo que é perigoso, então ele pode ter algum problema para a saúde dele. Então, é extremamente importante essa área de segurança do trabalho, segurança ocupacional, a parte da toxicologia ocupacional, e é uma área carente, uma área bem carente. Então foi isso, acho que eu consegui explicar, né? Sim, muito, muito interessante. Realmente tem muitos problemas sociais que às vezes não são enfrentados ou ensinados a como lidar na faculdade, né? Muitas coisas, infelizmente, acabam ficando de lado, né? Sim. É muita coisa para pouco tempo, vamos pensar assim, né? E aí você acaba focando em algumas coisas. Eu também não tive isso, assim, eu tive a toxicologia, claro, mas eu não tive a parte da segurança, né? Da segurança química, essa parte eu também não tive. Os alunos de química também não têm, porque quando eu dou palestra e tal, eles falam. O de engenharia, que eu tive a monitoria semana passada com uma moça, ela falou que também nunca tinha tido. Então, é uma área que é de pouco divulgada, é pouco conhecida, não tem tanto profissional atuando, e que é carente, né? Então, de repente, aí vocês se formam, estão meio carente aí, é uma área que... Verdade, Pode falar, Carlos. Não, é só ia falar que é uma área bem interessante mesmo, que o pessoal pode apostar que eu tenho um bom interesse, sim, nessa área. A minha parceira de empresa, a minha grande amiga e parceira de empresa, que já tem, já um pouco mais velha, né, já tem mais de 20 anos de indústria e tudo mais, ela é engenheira química. Legal. Então a gente diz que engenharia química é engenharia universal, né? Então a gente sempre acaba tendo a possibilidade de entrar em algumas áreas relacionadas, né? A gente vai detalhar um pouquinho mais para frente nas outras perguntas também. É igual a farmácia, cabe em 1000 lugares a bioquímica. Medicamento, cosmético, alimento, a parte de avaliação, enfim, um monte de coisa. É bem legal a profissão que te dá esse leque, né? Sim, muito bom. Prosseguindo aqui também, a gente queria saber também em relação de depois de todas as experiências que você teve nessa área de gestão de segurança, química e toxicologia, como surgiu a ideia de empreender nessa área? Eu trabalhava já numa empresa de consultoria, né, então você vai criando, desenvolvendo, mas aí chega uma hora que você quer criar mais, você quer fazer coisas, né, um pouco diferentes, né, e acho que eu tenho um perfil um pouco agitado, acho que vocês já perceberam, né? Um perfil agitado, um perfil ansioso, então eu quero fazer um monte de coisa, eu sou muito dinâmica, então assim, foi aquela sementinha vai sendo plantada aos poucos, sabe? Você fala, eu queria fazer isso de tal jeito, de repente eu podia fazer alguma coisa diferente, né? E vai indo. E eu tive um mentor, né?
quando eu trabalhava em outra empresa, depois ele saiu, mas ele continuou como um mentor, como um amigo, ele é meu amigo, né? É um senhor, é aquele que me deu as armas químicas como herança, e ele ficava fomentando isso em mim, sabe? Você tem perfil, né? E aí chegou uma época que aí você percebe, né? Você fala assim, acho que chegou um momento, acho que eu consegui uma maturação, eu consegui anos, né? Já tinha 7 anos na área só de consultoria, né? Já tinha mestrado, já tinha começado o doutorado, enfim. E aí você fala, não, acho que agora eu consigo, já tinha um certo nome, as pessoas já me conheciam dos anos, né? De atividade. E aí eu falei, não, agora acho que é a hora, né? Tinham outras pessoas técnicas me apoiando junto comigo, como essa minha amiga que eu falei para vocês, que é engenheira química. E aí isso dá um respaldo, dá uma segurança maior. E aí foi a hora de falar, não, agora a gente vai fundar a Chemical Risk e vamos fazer da nossa forma, do nosso jeito, né? Com as nossas características. E aí foi basicamente dessa forma. Realmente, quando você tem um apoio maior, um incentivo e querendo fazer de um jeito diferente, aí é sempre muito bom isso. Aí te motiva, né? Te motiva a querer mudar, a querer crescer, enfim, é muito bom. É difícil, mas é muito bom. Que no nosso primeiro episódio, para quem já assistiu ele, a gente também tem uma mulher que empreendeu numa área, outra área totalmente diferente, mas muito legal ver que a mulher está ganhando cada vez mais espaço e que a gente está conseguindo se posicionar, né? Eu falo isso por ser mulher e estar cursando engenharia química e, infelizmente, as engenharias, assim, ainda hoje são vistas como uma profissão um pouco mais masculina, né? E achei muito legal, assim, das experiências próximas que a gente está tendo aqui. É legal isso, né? Quando a gente vai à empresa, 90%, a gente faz auditoria em empresa também, para auxiliar no processo de gestão de risco, enfim, então a gente acompanha como é o processo produtivo, como é o armazenamento, como é manuseio, a gente acompanha todo o processo e depois a gente faz um diagnóstico do que precisa ser melhorado no processo com os químicos, né, nosso foco é só químico. E as empresas, assim, 90% das pessoas que recebem a gente, que é da área da segurança do trabalho, da engenharia, são homens. Já fui mal recebida por ser mulher, tá? Já fui, claro. Tipo, o cara virar pra mim e falar, quem você acha que você é? Uma mulherzinha de uma empresinha vindo falar o que eu preciso fazer? Um engenheiro. Não. Mas... acho que o sangue sobe nessa hora, porque, olha... eu coloquei ele no lugar dele. Se sentir desvalorizado, tanto de conhecimento que você tem, né? E ter que ouvir uma coisa dessas. Primeiro que todo mundo tem que ser respeitado, né? A gente não pode esquecer desse aspecto, né? Todo mundo tem que ser respeitado. Não me interessa se é a pessoa que abre a porta, né? Que é o porteiro ou o dono da empresa. Tipo, não me interessa. As pessoas precisam ser tratadas de forma educada, de forma digna, como pessoa, né? Não é o cargo dela que vai fazer você tratar alguém bem ou mal. Mas aí, desrespeitar alguém que está trabalhando, né? Mas ele ouviu, né? Assim, de forma polida. Ele ouviu. Eu não vou falar mais porque ele me segue agora no LinkedIn. Mas a vida mostra algumas coisas. Mas é interessante. E uma área que eu achei que eu ia ter problemas, né? Que é a área de armas químicas, por ser muito homem, né? Às vezes eu vou dar palestras, né? Ou fazer cursos com algumas áreas aí, e sou só eu de mulher. E é muito legal como a área, né, as Forças Armadas nesse caso, e é legal como eles respeitam, como eles valorizam, tipo, eu nunca fui diminuída nem por ser mulher e nem sabe, é sempre muito legal, assim, eu sempre comento isso, né, porque às vezes a gente tem uma visão diferente por alguns aspectos, né, mas tanto que eu já recebi até medalha de honra da Marinha, por fazer treinamentos, enfim, por auxiliar em alguns assuntos. Então, assim, é uma área muito interessante, que a gente às vezes imagina que é tão fechada, né, tão restrita, é tão ainda masculina, não é uma crítica, mas ainda é uma área muito masculina. Quando você vai nesses lugares, você vê, tipo, é muito reduzido o número de meninas, claro, tem crescido, mas ainda é reduzido em comparação com o número de homens, mas é muito legal o respeito, a admiração que as pessoas te tratam, sabe?
Então, às vezes é importante falar, porque às vezes a gente fica com uma visão que não é 100% real, sabe? Eu provavelmente ia falar, assim, que seria uma área que você teria dificuldade. Forças Armadas, né, questão do exército militar, essas coisas eu ia falar, né, por toda a questão que a gente vê, né. E é uma das áreas, assim, eu sou civil, né, um primeiro ponto, eu não sou da área militar, eu sou uma civil, e eu sou mulher. E é um dos lugares que eu me sinto mais bem recebida, mais valorizada, sabe, assim, é sensacional, é muito legal falar sobre isso, porque é muito ponto fora da curva do que as pessoas têm de visão. Muito legal mesmo saber que tem essas exceções, né? Sim. Que realizam o que deveria ser feito, né? A gente não pode sempre rotular tudo e todos, né? Isso acaba gerando, às vezes, até conflitos, né? Não é porque a pessoa faz parte daquele grupo por algum, que ela sempre pensa daquela forma, né? A gente precisa estar aberto aí para conhecer as pessoas, né? Às vezes a gente se surpreende bem positivamente. Tá certo. Então, prosseguindo com a próxima pergunta, a Chemical Risk é uma empresa de consultoria voltada para a gestão do risco químico, segurança química e defesa química. Com toda a sua vivência na área, você já presenciou algum acidente com produtos químicos? E se teve, você poderia nos contar a sua experiência? Eu tive mais, assim, ligações de acidentes que ocorreram. Presencialmente, o que aconteceu é que uma vez eu estava numa empresa fazendo o processo de auditoria e tinha a pessoa da segurança com a gente e ligaram avisando que o rapaz que estava fazendo o descarregamento de um tanque de ácido, eu acho que era ácido sulfúrico, então ele estava fazendo descarregamento, ele teve uma queimadura pelo ácido. E aí a gente foi descobrir depois o que aconteceu, porque a gente estava com o pessoal da segurança, então a gente acaba, né? Eu não vi a pessoa, mas o que aconteceu foi que durante o descarregamento ele estava todo paramentado, fazendo tudo certinho, só que era quente, era muito quente. E aí ele pegou a luva e passou. E aí isso daqui, por causa do suor, do calor, acabou provocando uma queimadura. Acidente que aconteceu em Santos. Santos, ali aquele do Guarujá, que uns containers acabaram reagindo, pegando fogo, o pessoal do bombeiro me ligou, porque aqui em São Paulo tem um grupamento dos bombeiros que atendem a emergência química, tanto que ele tem um caminhão específico, tal, então eu já dei treinamentos para eles, já deram treinamento para a gente, então é uma relação bem legal, o pessoal conhece muito. E quando eles estavam indo para essa emergência, aí eles me ligaram para perguntar se eu podia ajudar, mandando FISP para eles, mandando informação, porque eles não sabiam que tinha, tipo, o container não estava rotulado, não tinha identificação, então isso aconteceu também. Há pouco tempo também recebi uma ligação, numa sexta-feira à noite, de uma empresa que acabou pegando fogo por um descarte incorreto de resíduo, então, às vezes eu recebo por esse lado, sabe? Camila, aconteceu um negócio assim, você pode ajudar a gente, o que a gente pode fazer? Então, isso acontece. E relatos, né? 200 mil relatos. Toda vez que a gente dá treinamento, que a gente vai fazer vistoria em empresa, aí a gente fica sabendo dos relatos de caso, né? Como diziam as vós antigamente, os causos que acontecem, que infelizmente o Brasil é um dos líderes em acidentes ocupacionais. É uma pena realmente acontecerem essas coisas, né? A gente sempre tem que tomar cuidado. A gente vai fazer também uma pergunta mais para frente relacionada a esses cuidados, mas sempre acaba acontecendo e sim, é uma pena mesmo. É triste, né? Dando continuidade, nós sabemos que a pandemia da Covid-19 alterou o cenário de trabalho e mudou a rotina de muitas pessoas. Como isso afetou o seu trabalho e a Chemical Risk? Você acha que ocorreram muitas mudanças na área? Algumas coisas assim, a gente já tinha um modelo híbrido, né? A gente já tinha um modelo, alguns dias no escritório, outros dias home, né?
O home office é bom, né? Ele te deixa, assim, ainda mais aqui em São Paulo, que é um caos de dirigir para tudo quanto é lado, toda hora tem trânsito. Então, isso já é complicado, você perde muito tempo do dia. Então, tem muita coisa que é possível fazer à distância, né? Acho que a pandemia trouxe se ela trouxe uma grande vantagem, foi muitas pessoas, empresas perceberem que é possível fazer coisas online. Então, isso foi um ponto positivo desse cenário caótico que é uma pandemia, tá? Então, o que a gente fez foi ficar totalmente 100% home office, né? Então, a equipe vai se falando por ferramentas assim, de reunião virtual, tem várias, então a gente faz isso, vários projetos são feitos à distância, e os que não têm opção, que tem auditoria, aí vai de viseira, vai de óculos, vai de máscara, vai com álcool, e aí fica naquele processo como um todo, porque aí tem coisa que tem que ser presencial, né? E alguns a gente conseguiu fazer algumas auditorias online, porque até as empresas de auditoria mesmo da empresa, né, até de outro país, fizeram virtual, e aí empresas que têm câmeras em vários lugares, a gente conseguiu fazer essas avaliações, aí, essas auditorias nossas de gestão de risco virtualmente, vendo câmera, vendo processo e tal, então foi bem legal. Impacta, sempre impacta, né, mas a gente fazia muita reunião presencial, às vezes a reunião podia ser virtual, mas a empresa tinha uma política de fazer reuniões presenciais, e com a pandemia isso acabou, né, não acontecendo, então as reuniões foram uma grande parte virtual. Então, isso, assim, foi esse mais o impacto que a gente sentiu. Essa parte de se reinventar e descobrir essas novas ferramentas para a reunião foi bem complicado no começo, mas que bom que você já tinha um contato com isso antes. Sim, a gente fez vários treinamentos, a gente sempre dá treinamento para colaborador de empresa, né, para área técnica ou para produção, então foi todo virtual, né, o pessoal vai abrindo a câmera e vai conversando, né, você acaba tendo um relacionamento diferente, mas é interessante, né, então a gente fez muito treinamento, várias aulas, várias palestras, tudo online, foi legal. A gente precisa, o bom do ser humano é essa característica de ser adaptável. Então, nós somos adaptáveis. Então, isso às vezes nos beneficia muito. Nesse caso, a gente precisava se readequar e foi interessante. Ainda estamos 100% home. Mas que bom que tava tudo correndo no caminho mais tranquilo, pelo menos. Sim. É interessante que cada empresa, às vezes, pode ter sido afetada de um jeito diferente, apesar de que todas tiveram que se reinventar de alguma forma também. Mas que bom que estava nos trilhos e continua assim. Sim. Imagino que seja bem interessante fazer uma auditoria pelas câmeras. Sei lá, na minha imaginação, é uma situação bem diferente, mas bem interessante. Essa parte eu sinto muito falta da presencial. Porque no presencial a gente ficava cutucando o funcionário, sabe, para ele falando mais, para a gente pegando aquelas nuances que às vezes não são faladas, porque é isso que o objetivo da empresa, né? Quando a empresa tem uma auditoria externa, é uma outra situação. No nosso caso, eu chamo de auditoria para vocês entenderem melhor o processo, mas o que a gente chama é mapeamento e diagnóstico do risco químico, né, da gestão do risco químico. Então, nosso objetivo é que a gente encontre todos os probleminhas, todas as falhas ali no processo, para a empresa saber daquilo. Então, a gente fotografa, a gente filma, a gente aplica questionário para o colaborador, para ele falar o que ele entende de perigo, né? Aquelas simbologias que a gente vê nos produtos químicos, para eles falarem que eles entendem ou não, e pasmem. Muita gente não entende. Muita gente entende o símbolo de corrosivo como para lavar as mãos. Então, assim, é complicado. Então, assim, isso eu sinto muita falta, sabe? Então, a preferência é presencial. Agora que as pessoas estão se vacinando, que o processo está um pouco melhor, agora é mais fácil, mas naquela época que não tinha vacina, que estava morrendo muita gente, que ainda está morrendo muita gente aqui no Brasil, que estava caótico o processo, pior do que está agora, né? Que ainda é muito ruim, né? Qualquer vida perdida é muito ruim, né? Era 2.000 e tá 500, é muita gente morrendo, né? O ideal é que não morra ninguém, porque essa pessoa tem família, essa pessoa tem pessoas, né? Assim como a gente não quer pra gente, a gente não pode querer pra ninguém. Então, o que é possível fazer, a gente faz, mas já aconteceu na pandemia de a gente fazer esse processo
presencialmente com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos, né? A gente fez projeto que ninguém da equipe comeu. A gente passou o dia sem comer. Porque ninguém tinha coragem de tirar a máscara para comer. Então, ninguém comeu. Passou o dia inteiro sem comer, quando chegar em casa, toma banho, se lava no álcool e come. Então, a gente acabou fazendo isso em alguns casos. Mas a parte, esse lado de auditoria minuciosa, assim, sabe? Esse é muito legal ser presencial. Porque às vezes você consegue achar as coisinhas, assim, sabe? Verdade. Sempre tem, o online sempre traz alguma falha, acaba faltando alguma situação que seria mais interessante no presencial. Pelo menos assim, falando na nossa vivência escolar também. Com certeza a aula seria bem melhor presencial, mas é a única forma também, infelizmente, né, por enquanto. Eu acho que a parte de aprendizado, principalmente para crianças, em alfabetização, e para a parte acadêmica, assim, quando se tem laboratório, né, é muito mais complicado, porque isso faz parte do processo, né? Você não ter isso é muito complicado, né? Estava vendo uma pesquisa que os universitários são os que mais acham que o modelo EAD funciona bem, e que a porção menor é do pessoal da área de saúde. Como que você vai ver, né? Tipo, a medicina online, a enfermagem online, até pra gente da farmácia que tem muito laboratório, sabe? A gente tem anatomia, né? A gente tem vários, tem cosmetologia, tem a farmacologia, tem tudo isso em laboratório, né? Como você faz tudo isso em laboratório, né? A química analítica, quali, quant, é tudo em laboratório, né? Tem muita coisa em laboratório. A toxicologia, né? Análises toxicológicas é laboratório, né? Você fazer lá o que o CNSAI faz, enfim. Então, isso prejudica, né? Porque é ali que você vai ter uma ideia do que acontece, né? Então, é complicado. Acho que o modelo híbrido é interessante. Certeza. Tá certo, então. Então, eu vou prosseguir com a nossa próxima pergunta. A gente sabe que hoje tem alguns órgãos que controlam as armas químicas, que faz alguma fiscalização. Como que esse controle é feito? A gente tem, né, a OPCW, né, que é a Organização de Controle, né, de Proibição de Armas Químicas, né, e o objetivo dele é proibir desenvolvimento, produção, estocagem, emprego de armas químicas, né, ou até mesmo o uso de gases tóxicos, aí algum método biológico pensando em guerras, tá? A única coisa que eles permitem é o uso de gás lacrimogêneo como controle de tumulto, tá? Que aí é considerado uma medida pacificadora, né? A OPCW, que é essa convenção aí, né, ela entrou em vigor em abril de 97. O Brasil é signatário da Convenção de Proibição de Armas Químicas, né, a gente faz isso muito bem feito, até porque o Brasil não tem um histórico de armas químicas, né, mas quando a gente pega o histórico, né, da convenção, a gente tem 193 países que fazem parte da convenção. A gente tem um país que é signatário, mas que não ratificou, então é como se ele não tivesse, que é Israel, e a gente tem 3 países que não são signatários: Egito, Coreia do Norte e Sudão do Sul, tá? Só para vocês saberem. E das últimas, né, da última atualização que eu tenho da Convenção de Proibição de Armas Químicas, da OPCW, eles destruíram, né, 98,7% dos estoques de armas químicas do mundo. Mas assim, isso é incrível, mas a gente sabe que ainda tem lugares que tem, tá? E isso não é divulgado, tá certo? De toneladas, o declarado, né? O declarado, que se sabe, em torno de 72 mil toneladas. O que foi destruído é em torno de 71 mil toneladas. Então, muita coisa, né? A gente tem instalações declaradas, né? De produção de armas químicas, 97, já foram destruídas 74, tá? E o restante, né, 23 delas ficaram como convertido para fins pacíficos. O que são os fins pacíficos? Igual que eu contei para vocês, falando, né, da República Tcheca, onde você tem um instituto que faz pesquisa de antídoto, pesquisa de armamento
no sentido de carro blindado, essas coisas, de equipamentos de proteção, né? Então, esse tipo de conversão para fins pacíficos é o que a gente tem hoje em dia. O que mais que a gente tem da convenção? A gente tem algumas obrigações, então todo país que aceita a convenção, ele tem obrigações, né, então ele tem que declarar estoque de armas químicas dele, o local de produção, ele tem que manter todos os estoques, né, e a matéria-prima, né, para aquilo ali, extremamente controlada e somente para fins pacíficos, né, para fazer essa pesquisa, esse estudo, tal, apenas quantidades muito limitadas, é bem baixo o que eles permitem ter como estoque, né, geralmente fica só em um local naquele país. E geralmente o objetivo é aquele que eu já tinha falado. Desenvolver antídoto, para desenvolver antídoto você precisa ter arma química, métodos para identificação das armas químicas, quando tem, por exemplo, o que aconteceu na Síria em 2018. Um ataque que matou pessoas. Quando a OPCW ela vai fazer a avaliação para verificar, né, e confirmar se de fato foi um ataque com arma química, para fazer isso, para desenvolver o método para detectar, você precisa ter arma química. Então, isso é o fim pacífico que eles consideram, né? O Brasil, ele aprovou no Congresso Nacional e ele é signatário da convenção a partir de 96, tá? Então ele vem ali, né, porque o desenvolvimento ali da OPCW, ele começa um pouquinho antes. Ela entra em vigor em 97, mas ela é discutida desde 93, tá? E outra coisa que eles fazem, né, outra coisa que a convenção faz todo país que é signatário, obviamente, e que tem instalações industriais que fabricam produtos químicos, no geral, que tem, como que chama? Nossa, me fugiu o nome. Que tem produtos químicos que podem ser precursores de armas químicas, esses países acabam tendo que fazer um certo controle. Então, o que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem o Ministério, né, o MCTI, que eu já não sei se mudou de nome, porque mudou tanto o nome que eu não sei bem, mas é o que controla aí importação. Então, assim, se eu vou importar, eu vou exportar algum tipo de agente químico que pode ser precursor para desenvolver arma química, eu tenho controle para que isso não seja utilizado de forma inadequada. E a OPCW, ela faz visitas nessas instalações para verificar se não tem nenhum desvio. Então, isso também é realizado, tá? Então, não só focado nas armas químicas, mas em precursores que podem fabricar as armas químicas, tá? Então, isso é outra parte bem legal. Quem quiser ler mais, é só colocar www.opcw. E lá eles têm tudo, eles têm a lista para vocês que são da área da engenharia química, vocês baixam as listas, porque tem, né, a lista A, a lista 1, lista 2, enfim, para vocês saberem tudo que eles consideram como arma química e como precursor de arma química. É bem interessante, isso é bem legal. Então tem algumas empresas aqui no Brasil que passam por essa fiscalização da OPCW, tá? Muito legal. Curiosidade, assim, você podia falar como que iniciou, assim, a criação, podemos dizer, das armas químicas? Que a gente sabe que já tem um tempo, né, que tem essa organização, mas como que é a parte da química mesmo que tem específico que causa toda essa letalidade das armas químicas? Bom, pensar em arma química é falar da pré-história, né? Quando eu falei para vocês que o homem sempre quis achar compostos que provocassem a morte ou um dano, né, no seu semelhante, seja com a finalidade de guerra, de assassinato e tudo mais, já era uma busca, né? Só que eu brinco que era uma guerra mais inocente. Se a gente pensar ali em 200 antes de Cristo, né, a gente vai ter uma guerra boazinha, uma guerra onde você faz o quê? Você contamina tonel de vinho do seu inimigo com uma raiz que vai provocar o quê? Uma diarreia, ou vai provocar um efeito narcótico, que aí o seu oponente vai ficar mole. Então é uma guerrinha inocente. Queimo madeira, queimo enxofre. Essa era a guerra que a gente tinha. Essa era o tipo de armamento químico pensando em guerra. Isso começa a mudar a partir da Primeira Guerra Mundial. O pai da guerra química é Fritz Arbeit,
que é um alemão, e aí ele faz indagações onde ele fala o seguinte, tem até um filme sobre isso, tá, gente? Não é tão fácil de achar, mas vocês acham. A gente tem 45 minutos e fala, e é isso, Fritz Arben, o pai das armas químicas, da guerra química, desculpa. E ele falava, por que a gente aceita que os soldados sejam mortos com tiros, fiquem feridos e demorem para morrer e tudo mais, e a gente não pode aceitar um gás venenoso que rapidamente mata? Então ele vem com esse conceito da indústria alemã já, pensando nessas características. E aí o primeiro ato de arma química que é extremamente bem sucedido é em 1915, a Primeira Guerra Mundial, quando os alemães lançam nas trincheiras ali, para vocês é muito claro que é uma guerra de trincheira? Então, a Primeira Guerra Mundial tinha essa característica, uma guerra travada, uma guerra de trincheira. Então, era fácil você saber onde estava o seu inimigo, você avaliar a direção do vento e lançar. E aí, o que eles lançaram? Mais de 6.000 cilindros de gás cloro. E aí, eles não tinham, a tropa inimiga, né? Eles não tinham nenhum tipo de equipamento para filtrar isso. Então, eles foram dizimados, né, no processo. E aí, todo mundo, os aliados, todo mundo começa a perceber que, poxa, é interessante, a gente tem indústria, tem esse tipo de armamento, é interessante. E aí começa uma busca alucinante por desenvolvimento de mais armas químicas. Então, a Primeira Guerra Mundial é a guerra que a gente tem, de fato, uso absurdo de armas químicas. E aí tem lacrimogênios, tem os gases asfixiantes, e no final, em 1917, entram as mostardas, porque aí nesse processo, né, do cloro e tudo mais, o que eles conseguiram fazer? Colocar um armamento, uma proteção respiratória. Então, se vocês verem as fotos, é bem feio como era a proteção respiratória nessa época. E aí os alemães introduzem as mostardas. As mostardas não têm só ação respiratória, ela tem ação na pele, né? Ela é um vesicante, ela provoca aquelas vesicações, aquela formação de bolha horrorosa. Então, eles conseguiram provocar muitas e muitas baixas usando as mostardas. Porque num cenário de guerra, esse tipo de guerra, eu não preciso matar meu oponente. Se eu ferir, eu vou tirar ele do campo de batalha. Esse é o objetivo. E vou ganhar o que eu quero, território, enfim, o que for. Então, as armas químicas ganharam essa conotação de armas químicas, né, de emprego grande na Primeira Guerra Mundial. E ela só não foi usada na Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de movimento. A gente tinha tanque, a gente tinha toda a movimentação da tropa, então era difícil você fazer toda a logística para prever onde você ia lançar esses compostos. Então, por isso que a Segunda Guerra Mundial não teve. Teve só nos campos de concentração, onde usavam cianeto para exterminar, né? Outra tragédia da nossa história. Mas pensando assim como começa a guerra química, pensando em produtos químicos, né, na indústria, é a partir de 1914, mais ou menos. Resumindo, senão vou dar uma aula aqui. Então, realmente são tragédias muito grandes, tudo que essas armas químicas, como o homem usou elas, né? Sim. Sobre o gás mostarda, acho que a guerra do Vietnã, né, foi um dos mais conhecidos que foi usado, pelo que eu me lembro. Foi muito usado na Irã e Iraque. Também, eu conheço pessoas que foram fazer curso no Irã, e os professores têm marcas, têm a voz prejudicada, porque foram vítimas. Porque foi em 80, deixa eu ver se eu acho a data, que eu não lembro agora de cabeça. Foi em 89, não foi? Isso mesmo, de 81 a 89. De 81 a 89. Então, e essa guerra fica muito, muito, muito marcada porque era usado contra civis. Não que não seja péssimo utilizar em militares, não é isso, né? Mas civis é um pouco pior o cenário, né? Que já não é bom, é um pouco pior. A Guerra do Vietnã foi uma guerra muito ruim também, porque foi muito usado agente laranja, que é um herbicida, por causa da floresta, né? A floresta dá muito subsídio para o pessoal lá do Vietnã, então os Estados Unidos decidem mandar toneladas de agente laranja, é chamado de agente laranja porque ia tambor laranja, e eles lançavam esses herbicidas para destruir, né, eram desfoliantes. E o problema desse desfoliante é que ele tinha na produção dele uma contaminação por dioxina.
E a dioxina é extremamente persistente para o meio ambiente, para o nosso organismo, e ele provoca muitos danos. Então, até hoje, um dos lugares do mundo que mais nascem crianças com deformidades genéticas é no Vietnã, muito recorrente do uso do agente laranja lá em 60, né, que foi de 60 a 75 ali a Guerra do Vietnã. E assim, a gente sabe que, igual você falou, desde os primórdios o homem foi aprimorando um conhecimento de química, né, dessa toxicologia, podemos dizer, para causar prejuízo, né, a guerra, para causar letalidade, ou pelo menos ferir o máximo possível. Sim. Mas, assim, não sei se teria algum conhecimento químico ligado ao desenvolvimento das armas químicas que pode ter sido aplicado em alguma outra área, ou seja, alguma coisa, assim, benéfica que a gente pode tirar da parte química, ou realmente não tem, assim, nenhuma parte positiva, podemos dizer. As armas químicas são péssimas, né? É que existem compostos, por exemplo, o cloro. O cloro tem uma aplicação industrial e tem um benefício industrial incrível, mas usaram ele como arma química. Ele é um ponto diferente. O cianeto. O cianeto é extremamente tóxico, é um dos... Tá ali brigando com o arsênio para ver quem é o rei do envenenamento, né? Eles estão ali numa briga para ver quem é o melhor ali para ser eleito o rei do envenenamento. Mas ele tem uma aplicação incrível até hoje. Então, existem alguns compostos que até hoje são empregados. Existem outros que foram sintetizados apenas para ser como arma química. Então, esse é um problema. Por quê? Quando você pensa numa arma química, não é qualquer produto químico que pode se tornar uma arma química. Ele precisa ter características, né? Primeiro, ele precisa ser extremamente letal, geralmente letal, em concentrações baixas. Então, a gente chama de CL50, uma concentração letal muito baixa, que significa que com pouca quantidade eu vou provocar a morte. É esse o objetivo. Então, ele precisa ser extremamente tóxico. Ele tem que ser volátil. Né? Meu objetivo é dispersar aquilo ali, as pessoas que estão ali, inalar ou entrar em contato com a pele e provocar o efeito. Né? Então, é uma dessas características. Característica outra, agregação apropriada, estabilidade para eu armazenar, porque isso não fica numa indústria com temperatura controlada, tudo bonitinho. Não, isso muitas vezes fica enterrado, escondido, então ele precisa ser também estável quando a gente pensa em estocagem. E ele precisa penetrar e ser absorvido por diferentes vias. Então, via respiratória, né, via dérmica, via ocular, que é a maioria do que esses daí provocam, né, sarin, VX, cloro, fogênio, clorpicrina, cianeto, todos eles. Então, assim, quando você pega o conhecimento da química e da toxicologia para desenvolver uma arma química, isso é 100% maléfico, não tem o que pensar. Agora, a gente precisa pensar, assim, que foi desenvolvida uma arma química, você tem o lado de vou fazer pesquisas para desenvolver um antídoto. Então, é um conhecimento da química e da toxicologia para desenvolver algo que já que existe, então eu vou desenvolver um antídoto. Ou, se eu não desenvolvi um antídoto, pelo mecanismo de ação tóxico desse agente dentro do meu organismo, então onde ele interage? Qual que é o órgão-alvo dele, né? Qual que é o receptor que ele vai se ligar para produzir aquela reação? Eu pensar em medicamentos para tratar esse processo, né? Então, o conhecimento aí da química junto com o da toxicologia, ele ajuda nesse processo. Se existe, então, o que eu posso fazer para melhorar, né? Para ter, por exemplo, a Levizita, que é um agente vesicante, ele é um primo da mostarda, um pouquinho pior, porque a mostarda demora algumas horas para aparecer o efeito, a lesão. A Levizita não, é bem mais rápido. A Levizita tem um antídoto que chama BAL, que é extremamente efetivo. Então, só como já existia a Levizita, então aí você pega o seu conhecimento, né, técnico, né, de estrutura química, que é entre a engenharia química e o químico, mais o da toxicologia, porque você precisa entender como ele age no corpo para desenvolver um medicamento, um antídoto que interage ali e consiga evitar. Por exemplo, para o cianeto, a gente tem alguns tipos de antídoto para intoxicação por cianeto. Por quê? Porque a gente já sabe como é o mecanismo de ação dele e com base nisso consegue ter uma estrutura química ali formulada para conseguir dar para a pessoa e fazer a reversão do caso de intoxicação, né? Quando a concentração não é muito alta e quando você consegue retirar a pessoa a tempo da exposição.
Então, esse seria um cenário, né, de uso aí da toxicologia, né, e dos conhecimentos químicos aí para melhorar esse processo. Então, mas graças a Deus que hoje em dia já tem essa pesquisa de antídoto, porque a gente está vendo o caos que a Covid está causando e a gente sabe o que uma guerra biológica pode causar, né? A guerra biológica é pior. Exatamente. Ela é pior. Ela é pior que a nuclear ainda. Claro, a nuclear é devastadora, a gente tem isso aí com Fukushima, principalmente com o Japão, Nagasaki, Hiroshima, né? Mas ela é um pouco mais, claro, se não for uma guerra mundial, né? Igual ficou na Guerra Fria, que todo mundo, os Estados Unidos ameaçavam a União Soviética, né? Os União Soviética. Ali naquele cenário, claro, hoje em dia, se a gente pensar numa guerra química, uma guerra nuclear, se a gente pensar no tio da Coreia do Norte, lá, o tio Kim, mandando aquelas loucuras dele para os Estados Unidos, os Estados Unidos vai responder de forma absurda, e isso vai causar o extermínio da humanidade. Então, por isso que a gente fala que o poder nuclear, ele é mais para controlar a balança de poder internacional, né? Você tem que foi o que aconteceu na Guerra Fria, tá? Então é para você falar, olha, não mexe comigo que eu tenho. Aí o outro fala, não mexe comigo que eu tenho. Então aí ninguém mexe com ninguém porque todo mundo sabe o que vai acontecer. Então esse é o cenário de nuclear. De biológica, é o que aconteceu com a pandemia da Covid, só que se você pensar numa guerra biológica, ela é muito pior. Para quem gosta de jogo, é só jogar um jogo chamado Pandemia. O Pandemic, eu tenho eu e meus primos, a gente tem jogo de tabuleiro, um pouco mais velho, gente, não sou jovem igual vocês. Já tô com os meus 30 e poucos anos, então a gente é de jogo de tabuleiro. E ele tem várias versões, ele tem em avião, ele tem em laboratório, e ele tem a pandemia que toma conta do mundo, e a gente sempre jogou. Então, quando veio a Covid, a gente falou, meu Deus, a gente não queria viver, a gente só queria ficar ali no joguinho de tabuleiro, tranquilo, sabe? Mas se vocês tiverem interesse, tem ele em versão mais moderna, que é online, né? Mas é bem legal. E aí esse Pandemia, você tem agente de viagem, você tem os pesquisadores, você tem o centro de pesquisa, tipo o CDC, para desenvolver vacina. Então é muito legal e foi exatamente o que aconteceu. Então, a biológica, a gente fala que as armas químicas e as armas biológicas são as armas de pobre. As a nuclear e os explosivos, né, os armamentos aí, as de fogo, né, as armas de fogo, elas já são mais caras, requer mais investimento. A biológica e de químico, não. Para quem assistiu Breaking Bad, sabe muito bem que dá para fazer num trailer caindo aos pedaços, que dá para fazer no fundo do quintal, umas coisas de química assim, lá na cozinha, que está desocupada do fundo da casa, sabe que dá para fazer. Vocês, então, sabem melhor do que eu. O biológico também é barato. Qual que é a dificuldade do biológico? É lidar com a cepa, é lidar com o vírus, é lidar com a bactéria. Isso é a dificuldade, né? Porque o risco de contaminação é muito alto. Mas uma guerra biológica pode dizimar o mundo, diferentemente da química. A química é perversa, é horrível, mas ela é centralizada onde foi lançada. E você contaminado, você não contamina ninguém. Assim, você pode contaminar no sentido de peguei na pessoa, tô com o pó e peguei na pessoa, a pessoa é contaminada. Mas não essa transmissão que acontece viral, né? Não com esse tipo de transmissão por ar, né? De uma pessoa respirar e passar para 20, 30, como acontece com a Covid. Isso não acontece com a química. Então, ela é um pouco mais contida. Agora, a guerra biológica é terrível, terrível. São todas situações muito trágicas. E eu só queria dizer que eu vi ontem mesmo esse jogo, a pandemia, né? Online. Eu vou baixar, vou testar. Ele é muito legal. Eu sou da versão de tabuleiro, porque é muito legal. Você interage com as pessoas, tal, né? Que com a pandemia não pode, mas a gente joga isso faz tempo já. É muito legal, mas viver a pandemia, não. Desculpa. Outra pergunta que a gente gostaria de fazer a gente gostaria de saber quais são os principais cuidados que devem ser tomados quando se trabalha com a segurança química e o que ocorreria caso esses cuidados não fossem tomados. Pensando nas empresas, né, que manuseiam os produtos químicos, né?
Bom, um dos primeiros pontos é se conhecer o produto químico, né? A gente tem até uma legislação que fala sobre isso, né? O direito do saber. Tem um decreto nacional que ele fala o direito do saber. Então, todo trabalhador ele tem o direito de saber o perigo do produto que ele está manuseando. Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso conhecer o que eu estou manuseando. E não é só conhecer o nome do produto, é conhecer os perigos que ele oferece, né? Então, quando a gente vê o inflamável no álcool etílico, por que eu mostro que ele é inflamável? Porque ele tem a capacidade de pegar fogo, e se eu tiver um contato com ele de forma inadequada, por exemplo, do lado de uma chama, do lado de uma fonte de ignição, ele vai pegar fogo. Então, esse tipo de conhecimento é importante. Então, as empresas têm que capacitar os colaboradores para conhecer os perigos que os produtos químicos podem provocar. Né? Então, o perigo é a capacidade inerente do agente químico. Então, ele tem aquele perigo. Se vai acontecer aquilo ou não, depende de como eu vou me expor. Porque o risco, ele é dependente do perigo mais a exposição. Quanto maior for a minha exposição a um produto perigoso, maior será o meu risco. Então, tudo que a empresa faz, todos os procedimentos, né? Tudo que é feito dentro de uma indústria é focado em ou eu tiro o produto, troco o produto perigoso por um não perigoso, esse seria o mundo perfeito, mas se a empresa tem 1000 produtos, ela não vai conseguir fazer isso para os 1000 produtos. Então, ela vai ter produto ainda perigoso. Então, se eu tenho ainda produto perigoso, o que eu tenho que fazer? Fazer toda a tratativa para mitigar aquele risco, para diminuir aquela exposição. Então, é aí que entram procedimentos, né, os POPs, né, os procedimentos padrões para você manusear aquilo, então aquilo é para ser seguido. Você tem os equipamentos de proteção coletiva. Então, por que quando vocês vão para o laboratório, vocês têm que manusear na capela? Porque ele é perigoso. Eu posso inalar vapor, tudo mais. Então, eu faço ali onde eu tenho um sistema, né, um sistema de proteção coletivo, que vai, claro, com a capela baixada, né? Com a capela aqui, né? Capela baixadinha, bonitinha. Fico com a mãozinha ali meio ruim? Fico. Mas é uma proteção, né? Já me relataram muitos acidentes dentro de capela, né? Com capela levantada, com etanol junto com bico de Bunsen. Parece mentira, mas não é. A pessoa levantou e me mostrou a mancha dela. Ela teve 30% do corpo queimado lá no laboratório, sozinha, dentro da capela, onde ela estava manuseando etanol e tinha o bico de Bunsen e deu ruim, derramou, pegou fogo nela. E laboratório não é para estar sozinho, né? E até alguém vir, ela teve uma parte do corpo. Imagina eu dando treinamento e ela me mostrando isso, eu não sabia o que eu fazia da vida. Enfim. Então, assim, os cuidados, né, toda aquela coisa de verificar antes de começar a atividade, né, que vai envolver um produto químico perigoso, tóxico, corrosivo, carcinogênico, enfim, o que seja, que tenha perigo. Eu preciso ter todos os cuidados, verificar se todo o equipamento necessário para fazer aquela atividade está ali, ter o cuidado, né, é diferente de você fazer uma atividade no computador. Tem outros riscos, mas o risco de uma atividade com produto químico é muito maior, pela característica daquele produto. Então, toda vez que eu vou fazer uma atividade, eu preciso estar concentrado naquela atividade. Né? Então, isso já é um ponto. Então, conhecer o perigo do produto, conhecer todos os procedimentos, avaliar a minha atividade antes de começar aquela atividade, utilizar os equipamentos de proteção coletiva, e, em última instância, utilizar os equipamentos de proteção individual. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é utilizar uma máscara, né? O incômodo que é. Imagina você ter uma atividade de trabalho, que você tem que usar óculos, viseira, a máscara, o capacete, o protetor auricular, mais uma capa. Isso é incômodo, tá? É bem incômodo, mas, né, pensando no que é a segurança do trabalho, a segurança química, eu vou colocando formas de diminuir a exposição. Então, tudo isso que é feito é uma forma de diminuir a exposição, porque eu já tenho algo perigoso ali. Ou eu tiro o que é perigoso, ou eu vou colocando barreiras para proteger. Então, uma das formas, né, colocando os equipamentos de proteção coletiva, colocando em última instância ali, quando eu não consigo controlar tudo, aí sim colocar o equipamento de proteção individual. E o colaborador estar sensibilizado para isso, ele precisa entender esse processo.
né? Ele precisa entender o que é o perigo, ele precisa entender muito bem a atividade, ele precisa entender por que ele tem que usar aqueles equipamentos, porque às vezes não fica muito nítido para ele por que ele usa isso. Então, tudo isso são... claro, tem muito mais coisa, né, quando a gente pensa em engenharia ocupacional, enfim, monitorização, quantificação, sim. Mas falando no prático ali, para o uso mesmo, para o colaborador que está ali manuseando, todo esse processo é importante, tá? E começa a partir do momento que eu sei que o produto é perigoso. Esse é o principal ponto de partida. Se eu tenho a informação ou eu não consigo entender, lembra que eu falei para vocês, pessoas que não conseguiam entender os desenhos, então eu já tenho um problema, porque primeiro eu preciso capacitar. Porque não adianta eu fornecer uma série de coisas e a pessoa não entender. Na hora de manusear, ela não tem nenhum cuidado. Então, essa é uma das formas aí de se ter cuidado nesse processo. Certo, a gente sempre tem que tomar o máximo de cuidado que der, porque muito melhor a prevenção do que depois ter que buscar um tratamento, né, ou alguma coisa fatal, infelizmente. Prevenir é o melhor remédio, e isso de fato é uma verdade, porque muitas vezes com produto químico, o remediar, como diriam, né, pode acontecer um dano grave, né, ou de perda de vida, ou até de alguma sequela, algum dano, e ninguém quer isso, né, ninguém quer trabalhar 30 anos e quando está para se aposentar descobrir que tem um câncer. Qual é a qualidade de vida, né? A depender do câncer que se tem. E mesmo quando ele tem cura, o processo é complicado, o processo é doído, é um sofrimento absurdo, sabe? Então, não é só o ácido, porque eu falo muito, né? Que não é que eu brinco, eu falo muito. O que é corrosivo, seja ácido, seja base, as pessoas têm um certo cuidado, porque geralmente espirrou, queimou, a pessoa não queima. O que pega fogo, você vê que pega fogo, você sabe que pega fogo. Agora, o problema é para os perigos, que é um pouco mais a longo prazo. O câncer. Você não vai derramar um negócio aqui, amanhã você tem um tumor. Não, não é isso. É um processo que você vai se expondo até você descobrir e aí ter que tratar. E às vezes ele já está no estágio que não se trata. Estágio 4, por exemplo, né? Já é uma dificuldade imensa para tratar. Um dano à reprodução, né? Um efeito tóxico à reprodução, que aí a pessoa se expôs, quer tentar engravidar, de repente não consegue, ou engravidou, tem um desenvolvimento anormal do feto. O mutagênico, né? Que pode causar danos aí, defeitos genéticos. Então, esses, né, que são um pouco mais difíceis, até pelo tempo de exposição e tudo mais, as pessoas tendem a nem entender muito bem o que significa isso, né? Então, a capacitação, a sensibilização, esse processo, entrando bem no prático, tá, pessoal? Porque, além disso, tem toda a regulamentação vigente que você precisa conhecer, mas pensando no prático mesmo, isso é de extrema importância. Se eu não conhecer o perigo, se eu não compreender os perigos, o meu contato, a minha exposição vai ser muito maior do que deveria, e é aí que pode ter o risco de um acidente, né? Certo, tá certo. Então, prosseguindo sobre o que eu tinha falado, a gente tinha introduzido um pouco sobre aplicação com a engenharia química. A gente sabe que o curso de engenharia química é bastante amplo, igual eu tinha falado, é conhecido como a engenharia universal por muitas pessoas, e ele permite várias possibilidades de trabalho, e uma delas é a segurança do trabalho. E a gente queria saber se você tem alguma dica para quem tem interesse em seguir na área da segurança química. É uma área que é incrível, ela é dinâmica, né? Você sempre está fazendo coisas diferentes, sempre conhecendo coisas diferentes. Então, isso para mim é um motivador. Isso para mim é um motivador. Mas vocês vão perceber que praticamente nada disso é falado na graduação. Então, assim, quem tem interesse vai ter que entrar um pouco para estudar o tema e aí buscar informações. Então, a regulamentação dos produtos químicos, né, os documentos, né, de segurança química, como que é o processo, a gente tem um sistema, né, sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos, que é o GHS, que é proposto pela ONU, e Estados Unidos, Europa, Brasil, Argentina, né, vários países seguem isso. Então, quando eu falo que tem que ter, os produtos têm que ter a descrição dos perigos, isso vem dessa regulamentação, né? Vem desse manual da ONU, né? Que é o Purple Book, né? Que é gratuito, vocês podem baixar isso e ler, né? No Brasil, a gente tem uma regulamentação, a gente tem um decreto, né, federal,
que depois vem o Ministério do Trabalho e Emprego com uma NR26 que trouxe como mandatório. Então, para quem quer ir um pouco mais para a área de segurança, eu tenho que conhecer as NRs, então eu tenho que olhar essas informações. Eu tenho a NR15 que vai falar sobre insalubridade, que são, pensando em químico, tá? Ela fala um monte de coisa de insalubridade, mas aí nos químicos ela traz a tabela de químicos, defasada, mas ela traz a tabela dos químicos, os limites de exposição estabelecidos, ou seja, qual o máximo que o trabalhador pode estar exposto ali sem apresentar nenhum efeito à sua vida aí, laboral. Então, eu preciso conhecer um pouco isso, preciso entender como é esse processo, né? Como eu tenho esses limites. Fora do Brasil, que é uma regulamentação que a gente tem que é usada no mundo inteiro, é a CGH, né? A Agência de Higienistas Ocupacionais Norte-Americanos, né? Então, a gente acaba tendo esses limites de exposição, que é o máximo permitido que eu tenho que seguir. E alguns são tão perigosos, né, que eles não têm um limite estabelecido. O trabalhador aqui, a nossa regulamentação é a única regulamentação que faz isso. Se você lida com produtos, né, químicos extremamente insalubres, você tem um acréscimo no salário. A NR16, que fala de periculosidade, que aí é risco de morte, é diferente da insalubridade, e aí entra muito, pensando nos químicos, entra muito nos inflamáveis. Tem a NR específica de explosivos, então assim, aí tem os controlados, os produtos químicos controlados, que é controlado pelo Exército, controlado pela Polícia Federal, controlado pela Polícia Civil, né? Então aí tem que se aprofundar um pouco mais nas regulamentações para quem vai entrar na área de segurança do trabalho para químicos, né? Porque vocês é o mesmo cenário que eu. Teria que ser para os químicos, né? Não dá para entrar no ergonômico, no físico, não, a gente entra para os químicos. E aí a legislação de químico, ela é ampla e ela é muito quebrada. Não é um compilado. Então você tem que, por exemplo, para transportar produto químico perigoso, você tem uma regulamentação da Agência Nacional de Transporte Terrestre imensa. Então, assim, ler sobre as regulamentações é o primeiro passo, entender um pouco mais, entender os documentos, né, que são necessários para se comercializar os produtos químicos, né? Então, isso é bem interessante, isso é muito diferente, porque muito provavelmente vocês não vão ver na graduação. Vocês conhecem as FISPICs? Já viram as FISPICs? Falar só assim de nome, mas nada específico. E eu acho que a gente, como engenheiro, está acostumado a trabalhar, né, com vazões muito grandes, com uma grande quantidade de produtos na indústria e dependendo, produtos que podem ser corrosivos, que se vazar, acontecer alguma coisa, pode prejudicar tanto o que está em volta quanto está trabalhando lá dentro, né? Então, eu acho que parte deveria ser passado na graduação, nem que fosse um básico, para a gente já estar acostumado a, quando a gente for fazer um estágio, por exemplo, tá preparado para isso, né? Mas igual você comentou também, a faculdade, ela falta, né? Uma coisa mais prática, mais preparar para o mercado de trabalho, ou é só muita teoria que a gente recebe? Acho que todo mundo. Acho que é difícil, assim, não sei se com essa, principalmente essa geração que vem vindo, que é muito mais dinâmica, né, que é muito mais, de repente isso para o futuro mude um pouco, mas da minha época também, sempre foi muito teórico, por mais que você tenha um laboratório, mas não te prepara pro mercado. Se você for olhar, ele te prepara para você ficar estudando. É difícil, porque quando você vai para um estágio mesmo, você fala, meu Deus do céu, eu não sei nada. Eu sei porque eu vivi isso. Tipo, meu Deus, eu sou uma boa aluna, mas não tá dando, sabe, assim, aí você percebe como é diferente a teoria da prática, né, e às vezes precisaria melhorar isso, né, precisa da teoria, claro que precisa, é fundamental, mas eu preciso mesclar isso com uma prática aplicada para quando eu for trabalhar. Preciso trabalhar, né, a gente precisa. Acho que é um medo da maior parte dos estudantes, que essa quebra de terminou a faculdade e vou entrar no mercado de trabalho, né, como que é que lida com situações totalmente diferentes. É um processo difícil, muito difícil. Eu lembro que eu me formei e aí a primeira coisa que eu fiz foi para a drogaria. E na faculdade você aprende o nome técnico, químico do medicamento. Aí você chega na drogaria, a pessoa fala para você, me dá um Dorflex. Você fala, quem é Dorflex?
Quem é Dorflex? Meu Deus do céu. Quem é Dorflex na fila do pão aqui me pedindo alguma coisa, sabe? E aí, você entra em pânico, você fala, poxa, mas eu só sei o nome químico do negócio. Eu sei, se alguém me perguntar o mecanismo de ação dele, eu sei, mas eu não sei o nome comercial dele. É isso. Isso aconteceu comigo. Eu posso falar com propriedade porque eu vivi isso. Se não fossem os balconistas que trabalharam comigo, eu ia estar lá chorando. Eles te ajudam, sabe? Mas é exatamente isso, né? Você aprende muito teoria e você sai e aí... O que eu faço agora com tudo isso? E assim, agora acho que as perguntas, né, foram bem agregadoras para todo mundo. Acho que deu pra gente conhecer bastante um pouco da sua área. E agora a gente vai fazer um ping-pong para dar uma descontraída. Eu vou falar um tema, né? E você vai falar com a primeira coisa que vier na sua cabeça. E Deus me ajude. Seria uma música. Música Oceano do Djavan. Um livro. Ravensbrück, que é de um campo de concentração nazista de mulheres, assim, é terrível. Um campo de concentração só de mulheres. Conta, ele tem 900 páginas, mas é incrível, chama Ravensbrück. Eu acho que é assim, não conheço alemão, mas acho que é assim. E uma comida. Massa. Um hobby. Ler. Amo ler, sou fascinada por ler. Muito bom pra gente agregar conhecimento. E um esporte? Vôlei. Sou apaixonada por vôlei. Uma série. Prison Break. E uma cidade? Praga, na República Tcheca. Então, foi isso. Eu queria agradecer você, Camila, por ter topado participar com a gente. Eu queria agradecer o Carlos e o João também. Se vocês quiserem falar uma palavrinha agora, pra gente se despedir. Agradeço muito a oportunidade. Gostei muito mesmo da nossa conversa, foi muito agregador. Questões geopolíticas da arma química em si, até sugestões, né, sugestão de jogo. Foi muito legal. Eu tentei ser o que eu sou, assim, normal. Se vocês tivessem convivido comigo, vocês iam ver que eu sou desse jeito. 1000%, sim. Muito agitada. Eu que queria agradecer, foi incrível, foi diferente do que eu tô acostumada, né? Muita aula, né? Muita palestra. Então foi muito legal. Eu espero que alguém da engenharia química se interesse por esse assunto. E qualquer coisa, qualquer contato, fiquem à vontade. A gente tem material, a gente tem série de podcast no nosso site falando sobre armas químicas, então tem uma série de podcast de armas químicas, tem uma série de podcast falando de acidentes que ocorreram na história com produtos químicos, tá? E acidentes industriais envolvendo produtos químicos. Tem muito texto falando sobre toxicologia, falando sobre segurança química, é bem interessante. Tem o livro de armas químicas, então, assim, tem bastante material para vocês consultarem, quem tiver interesse. Se vocês quiserem depois disponibilizar alguns links para o pessoal ler um pouco mais a respeito, tá lá no nosso site. Qual que é seu site, Camila? Fala aqui para quem estiver ouvindo já poder dar uma acessada. www.chemicalrisk.com.br. Beleza, então. E eu quero agradecer você que está assistindo esse episódio até aqui. Não se esquecer de seguir nossas redes sociais para continuar acompanhando nossos próximos episódios. E esperamos vocês até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.